1 Samuel capítulo 17, versículos 41 e 42, a palavra do Senhor nos diz: Enquanto isso, o gigante filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapazinho, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Meu irmão, minha irmã, o gigante Golias, conforme de costume, quando exércitos se enfrentavam, estava desafiando o campeão dos israelitas para enfrentá-lo. Isso aconteceu por alguns dias sem que ninguém se prontificasse. Golias devia ser realmente assustador. A recompensa para quem o vencesse seria alta, mas todos preferiam continuar vivos a tentar a sorte numa luta contra aquele gigante invencível. Até que por fim foi anunciado que haveria um representante dos israelitas. Quando os soldados israelitas souberam certamente, eles ficaram curiosos, né? Quem seria? Quem será esse que vai aceitar o desafio do gigante? E quando souberam que se tratava de Davi e o viram, imagino que ficaram decepcionados e temerosos. Imagine os comentários. Por outro lado, Golias e os filisteus devem ter vibrado, devem ter sorrido de alegria. Era apenas um garoto, e que nem mesmo trazer consigo uma espada. Com certeza pensaram: essa vai ser fácil demais. Porém, o texto bíblico mostra que quando Golias viu Davi, o desprezou. Fez pouco caso dele. Era apenas um rapaz ruivo de boa aparência. Não faria mal a uma mosca. Aquela deve ter sido a impressão que ficou na cabeça daquele gigante. Aquela funda girando não representava nenhuma ameaça para um guerreiro profissional. Creio que Golias decidiu não correr na direção de Davi. Ele ia andando mesmo, numa espécie de desdenho em relação àquele menino. Um só golpe com sua espada seria o suficiente. Enquanto pensava, talvez em coisas como essas, nem sequer o gigante viu o que atingiu. Davi precisou apenas de uma daquelas 5 pedrinhas que ele colheu lá na beira do rio. E o gigante caiu. E o improvável aconteceu. O menor, o mais fraco, o pastor de ovelhas venceu o maior, o mais forte, o guerreiro de ouro. A palavra de Deus diz, meus irmãos, em 1 Coríntios 1, de 27 a 29, o seguinte: Reparai, pois, na vossa vocação, irmãos, porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e aquelas que nada são, para reduzir a nada aquelas que presumem ser, para que ninguém se vanglorie diante dele. Ou seja, as nossas lutas, as nossas vitórias, as nossas conquistas, a honra deve ser tributada a Deus, porque o mérito é dele, porque a glória deve ser dele. Meus queridos, a história de Davi não é a história de um homem espetacular, embora os fatos tenham feito de Davi um homem espetacular. Mas, na verdade, a sua história é a história de um Deus espetacular. Do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que faz as coisas de um jeito todo seu, ou seja, de um jeito todo especial. Que faz do último o primeiro e que faz do primeiro o último. Jesus veio e também nos confundiu, pois ele foi humilde e servo em lugar de fazer-se grande e poderoso como ele realmente era. Nós temos dificuldade de ver e compreender a vida sob um ângulo, sob o ponto de vista de Deus. Nós aprendemos a ver e crer nas aparências, neste mundo que vive de aparências. O que Golias viu o impediu de ver o que ele não viu. Pois bem, muitas vezes é o que acontece conosco também, irmãos. Tudo indicava que Golias venceria Davi.
Mas Deus contrariou todas as evidências. E é o que precisamos fazer. Precisamos aprender uma coisa. É de Deus a última palavra. Sempre. É Ele quem aponta o vencedor. Sempre. Portanto, pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.